Poucas pessoas sabem disso, mas o homem que perfurou o corpo de Jesus na cruz teve sua vida completamente transformada. Você já parou para pensar no que aconteceu com ele depois daquele momento? Será que ele sentiu culpa? Será que foi perdoado? Se você carrega dúvidas sobre perdão, redenção, ou se Deus ainda pode tocar corações endurecidos, este vídeo é para você. O que vamos revelar aqui pode mudar sua visão sobre a cruz e sobre a sua própria história. Ele era um centurião romano, um homem endurecido pelo sangue, pela dor e pelos gritos da guerra. O tipo de soldado que já havia assistido inúmeras execuções romanas sem piscar. Seu coração, acostumado à brutalidade, se tornara uma fortaleza fria, impenetrável à compaixão. Mas naquele dia, aos pés da cruz, algo começou a trincar por dentro. O protocolo era claro: vigiar, garantir que a crucificação de Jesus seguisse até o fim. Não havia espaço para distrações. Soldados romanos como ele não questionavam ordens, apenas as executavam. Mas havia algo diferente naquele condenado, algo que perturbava a lógica da violência. A crucificação de Jesus não foi uma entre muitas. Foi envolta em tensão espiritual, como se o próprio céu segurasse o fôlego. A serenidade de Jesus contrastava violentamente com o caos ao redor. O centurião observava, tentando entender por que não conseguia desviar os olhos daquele homem silencioso. Talvez o que mais o desconcertasse fosse a ausência de ódio. Onde outros cuspiam maldições, Jesus proferia palavras de perdão. Pai, perdoa-lhes. Ele murmurou com os olhos voltados ao céu. Essas palavras atravessaram a couraça emocional do centurião como uma lança invisível, expondo-lhe uma ferida antiga. Soldados ao redor zombavam, dividiam as vestes de Jesus, tratavam a crucificação como mais uma tarefa rotineira. Mas ele, o comandante ali, já não conseguia fingir indiferença. O impacto espiritual daquele momento era denso, como se uma presença o cercasse, desafiando tudo o que ele sabia sobre força, autoridade e honra. Sinais sobrenaturais começaram a manifestar-se. O sol desapareceu no auge do dia. Escuridão ao meio-dia cobriu a terra. Um terremoto sacudiu o chão, como se a criação inteira lamentasse. O centurião se firmou com dificuldade, mas foi o olhar de Jesus, mesmo em agonia, que verdadeiramente o desequilibrou. Nenhuma execução romana havia sido assim. A crucificação de Jesus transcendeu qualquer método brutal de Roma. Não era apenas a morte de um homem, era uma ruptura entre o céu e a terra. E aquele centurião, mesmo sendo gentil, sentiu que estava diante de algo eterno. Enquanto os gritos se calavam e o corpo de Jesus tombava, ele permaneceu ali, silencioso, imerso num turbilhão de pensamentos. Suas convicções desmoronavam. Pela primeira vez em anos, não havia orgulho na vitória. Havia reverência, havia temor. Então, entre os escombros do medo e da dúvida, ele sussurrou o que o céu inteiro já sabia. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Um testemunho que marcaria o início da sua transformação espiritual e abriria caminho para algo ainda mais grandioso. Você já se sentiu perdido, desconectado de quem realmente é? E sem saber qual o plano de Deus para a sua vida? A verdade é que você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito para você, e eu quero te ajudar a descobri-lo. Por isso, criei 3 e-books que vão transformar sua jornada com Deus. Clique no link no comentário fixado e comece sua transformação agora. Diferente de tudo o que já presenciara, o centurião viu em Jesus uma serenidade inabalável. Na execução romana, o comum era o desespero, gritos, súplicas, maldições. Mas Jesus, mesmo sendo pregado com crueldade, manteve uma paz que beirava o sobrenatural. Aquela serenidade parecia desafiar a dor física e o sofrimento humano.
Era como se ele estivesse ali, por escolha. Essa postura desconcertava. O centurião, acostumado com o terror estampado nos rostos dos condenados, não compreendia. Como alguém podia demonstrar tamanha dignidade diante da morte? O olhar de Jesus, mesmo em meio à crucificação, carregava misericórdia. Era como se dissesse: eu te vejo, e ainda assim te amo. Havia algo na maneira como ele respirava, com esforço, mas sem revolta. Algo na sua postura que não se curvava diante da humilhação. O silêncio de Jesus falava mais alto do que qualquer grito de guerra. Aquilo não era fraqueza, era entrega. Uma entrega voluntária, amorosa, firme. A serenidade de Jesus refletia uma conexão íntima com o divino. Ele era a expressão visível do amor divino, mesmo num cenário de horror. Quando proferiu palavras de perdão, os céus pareceram inclinar-se para ouvir. Como pode alguém perdoar em meio à tortura? O centurião, perplexo, começou a rever tudo o que sabia sobre poder. Pense em quantas vezes na vida reagimos com raiva diante da injustiça. Quantas vezes nos tornamos amargos, mesmo com dores pequenas. E agora, ali estava Jesus, sendo crucificado injustamente e ainda assim respondendo com compaixão. Era como se ele estivesse ensinando, mesmo na morte, a viver de maneira eterna. Esse ensinamento ecoa até hoje. A serenidade de Jesus nos ensina que a paz verdadeira não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Deus em nós. Como disse o apóstolo Paulo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Filipenses 4:7. Essa paz estava ali, pendurada numa cruz. O centurião romano, a princípio insensível, foi sendo moldado por essa serenidade. Cada gesto de Jesus, cada olhar compassivo, cada silêncio respeitoso, mexia com ele. Como se o Filho de Deus estivesse pregando um sermão sem palavras. Um sermão que transformava soldados em buscadores da verdade. Não havia arrogância em Jesus, nem mesmo quando os líderes religiosos o provocavam. Ele não respondeu com ódio, mas com confiança no propósito eterno. Isso perturbava a lógica dos soldados romanos, habituados a medir valor por força bruta. Aqui, eles viam que o verdadeiro poder era espiritual e silencioso. E o centurião, agora observando atentamente, ainda não sabia que aquele silêncio o conduziria a um confronto profundo com sua própria alma. Porque a serenidade de Jesus, mais do que um estado de espírito, era o prenúncio de algo que estava prestes a abalar os céus e a terra. Gostou do conteúdo e ele fez diferença para você? Clique no Valeu Demais e apoie nosso trabalho. Algo extraordinário começou a acontecer. O céu, que brilhava normalmente, de repente escureceu, como se o próprio sol se recusasse a testemunhar aquela cena. Era meio-dia, mas uma densa escuridão cobriu toda a terra. O centurião romano olhou para cima, confuso. Aquilo não era coincidência. Era um sinal sobrenatural. Soldados acostumados a execuções começaram a se entreolhar com inquietação. Era como se a criação chorasse silenciosamente pela crucificação de Jesus. O ar parecia mais pesado, como se carregado por uma presença invisível. Um silêncio estranho pairava, o tipo de silêncio que precede algo sagrado. A crucificação estava se tornando algo muito maior do que uma punição romana. Então veio o terremoto. A terra tremeu sob os pés de todos, como se protestasse contra o que estava acontecendo. O centurião tentou se equilibrar, mas algo em seu interior já estava abalado. Não era só o solo que tremia, era a sua alma. Algo dentro dele começou a ruir, a dúvida. Em meio à crucificação, os sinais sobrenaturais não podiam mais ser ignorados. Aqueles fenômenos batiam de frente com as profecias bíblicas que muitos judeus falavam e que os gentios zombavam. Mas agora, diante da escuridão ao meio-dia e da terra que se revoltava, zombar parecia impossível.
A realidade espiritual se impunha. Ele começou a se lembrar de histórias que ouvira em Jerusalém. Falam de um Messias, de um justo, de um cordeiro que seria morto para a redenção do povo. E diante de tudo o que presenciava, o centurião romano começou a considerar o impensável. Será que aquele homem era, de fato, o cumprimento das profecias? A crucificação de Jesus não foi apenas um evento sangrento, foi um divisor de eras. Os sinais sobrenaturais, visíveis a todos, foram testemunhos mudos da aprovação divina e do clamor celestial. A morte de Jesus estava sendo registrada não só na história, mas no coração dos céus. Era como se o mundo físico se curvasse ao espiritual. Esses sinais foram tão marcantes que até os mais céticos começaram a temer. Era impossível continuar alheio ao impacto da crucificação. O centurião, que tantas vezes vira o sangue derramar no Coliseu e nas praças de Roma, agora tremia diante de um homem ferido, mas divinamente glorioso. A escuridão, ao meio-dia, falava do julgamento divino, mas também da dor do Pai pela morte do Filho. O terremoto, do rompimento entre o céu e a terra. Não eram apenas sinais visíveis, eram gritos do invisível. E aquele centurião, pela primeira vez, ouvia, não com os ouvidos, mas com a alma. Os sinais estavam lançando uma semente, uma inquietação espiritual, um chamado silencioso ao arrependimento. E o centurião, ainda sem entender tudo, começava a perceber que estava diante de um mistério maior do que qualquer império humano. Um mistério que em breve o levaria a uma confissão inesperada. A voz de Jesus, mesmo em meio à dor da crucificação, soou clara e desarmadora. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O centurião romano, acostumado a ouvir maldições e blasfêmias nos últimos suspiros, ficou atônito. Aquilo não era humano, era divino. Em vez de ódio, perdão. Em vez de vingança, compaixão. Ele olhou para Jesus e depois para os soldados ao redor confusos. Como alguém pode interceder por quem o está matando? Aquelas palavras feriram mais que qualquer espada. Não feriram o corpo. Feriram o orgulho. Romperam com a lógica da execução romana, que se baseava no medo e na punição. Palavras de perdão têm poder, mas vinda de alguém suspenso entre a vida e a morte se tornam eternas. O centurião sentiu-se exposto, como se aquela oração de Jesus o tivesse incluído. Ele também fazia parte daquele sistema. Ele também era culpado. E ainda assim, Jesus o perdoava. Era como se Jesus enxergasse o coração de cada um ali, suas fraquezas, seus medos, suas deformidades morais, e mesmo assim, escolhesse amar. As palavras de perdão de Jesus não foram ditas por fraqueza, mas por força. A força do amor divino que transcende a lógica humana. Um amor que redime. O centurião começou a ser consumido por uma inquietação. Já não via Jesus como um condenado qualquer. O impacto espiritual da crucificação ganhava corpo dentro dele. As palavras de perdão pareciam ecoar como uma convocação à mudança. Era como se o próprio céu dissesse: ainda há tempo, ainda há esperança. Quantas vezes na vida deixamos de perdoar por motivos banais? Quantas vezes guardamos rancor por palavras ditas no calor da hora? E ali estava Jesus, ferido até o limite, oferecendo perdão aos que cravavam seus pregos. Isso não é fraqueza, é o ápice da redenção. Um exemplo para todo cristão. Essas palavras nos confrontam até hoje. Elas nos chamam a perdoar quando tudo em nós quer resistir. A seguir o exemplo do Cristo que, mesmo crucificado, permaneceu compassivo. Elas nos lembram que a nova aliança foi selada não com gritos de ódio, mas com uma oração de misericórdia. O centurião, sem saber, já estava sendo convertido por dentro. O testemunho de fé brotava no seu peito. Uma confissão não verbal, ainda silenciosa, mas em gestação.
As palavras de perdão começaram a desconstruir sua dureza interior. Aquela crucificação se tornava uma revolução no coração de um gentio. E enquanto Jesus ainda respirava com dificuldade, as sementes lançadas por suas palavras já germinavam. O centurião não podia mais ignorar. Estava sendo tocado por um amor que não exigia nada em troca. Um amor que transformava, e era apenas o começo da sua mudança de coração. Diante de tudo o que viu e ouviu, o centurião romano não pôde mais manter sua fachada de dureza. A serenidade de Jesus, os sinais sobrenaturais, o terremoto, a escuridão ao meio-dia, tudo culminava num só ponto: transformação espiritual. Ele já não era o mesmo homem que chegara ali naquela manhã. A morte de Jesus o havia confrontado por dentro. Em meio àquela execução romana, ele teve seu encontro com o divino. Não foi numa sinagoga, nem num templo. Foi ali, no Gólgota, entre cruzes e sangue. À sombra da cruz, o centurião sentiu o peso da redenção tocar sua alma. E em um momento de clareza espiritual, declarou com firmeza: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Não era apenas uma observação, era uma confissão de fé. Aquele homem, um gentio, um militar romano, acabara de dar um dos testemunhos mais poderosos das Escrituras. Suas palavras ecoaram como um raio entre as pedras rachadas do Calvário. Um símbolo vivo de que a graça de Deus não conhece fronteiras nem títulos. Seu coração, antes endurecido pela violência, agora pulsava por algo que ele não compreendia completamente, mas sabia ser real. Era o impacto da crucificação tomando forma. Era a fé cristã nascendo, não entre os discípulos ou sacerdotes, mas no coração de um soldado estrangeiro. Deus o havia alcançado no lugar mais improvável. A mudança de coração que ele viveu é o mesmo milagre que ainda hoje acontece quando alguém se encontra com o Cristo crucificado. A cruz não é apenas um símbolo religioso, é um altar de transformação. A nova aliança anunciada pelas profecias bíblicas começava a se expandir, cruzando as fronteiras de Israel. E o centurião foi o primeiro gentio a tocá-la ali. Esse momento é um divisor de águas. A sua conversão é uma antecipação da expansão do cristianismo que viria a alcançar todas as nações. Ele, um soldado romano envolvido na execução de Jesus, agora tornava-se um testemunho vivo da misericórdia divina. Prova de que não há passado que Deus não possa redimir. Tal como o apóstolo Paulo mais tarde afirmaria, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. O centurião vivia isso em carne e alma. Ele representava cada um de nós. Seres falhos, mergulhados na rotina, mas tocados pela compaixão que brota da cruz. A fé cristã começava a escrever novos capítulos ali. Sua conversão silenciosa, mas poderosa, é uma resposta às palavras de Jesus. Pai, perdoa-lhes. Aquelas palavras o incluíam, e ele aceitou. A crucificação de Jesus não havia terminado, mas a redenção já começava a frutificar nos corações. O centurião, ao declarar Jesus como Filho de Deus, selava sua entrega. E enquanto olhava para o corpo pendente da cruz, algo dentro dele dizia que aquele momento não era o fim, que ainda havia mais, algo grandioso a vir. Talvez a ressurreição, talvez um novo chamado. Ele não sabia ao certo, mas sabia que sua vida jamais seria a mesma. E ali começava algo que mudaria o mundo. O testemunho do centurião romano não foi apenas um eco de emoção diante de uma cena tocante. Foi um marco espiritual. Um homem estrangeiro, endurecido pela guerra, subitamente teve os olhos abertos para uma verdade eterna. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27, 54. Essas palavras não foram simples. Elas carregavam o peso da revelação divina.
Ali, naquele instante, a cruz de Jesus transcendeu sua natureza histórica e política para se tornar um altar de revelação universal. A execução romana, que deveria afirmar o poder de César, revelou o reino invisível de Deus. Através de um gentil, Deus começou a mostrar que o Evangelho seria para todos, não apenas para os filhos de Abraão. A transformação espiritual do centurião representa a natureza do Evangelho, inclusivo, redentor, universal. Jesus havia morrido, mas já estava começando a ressuscitar em corações que antes pareciam inalcançáveis. Aquele centurião não teve uma catequese, não passou por um discipulado, mas sua fé nasceu pura pela experiência direta com o Cristo crucificado. Essa cena nos ensina que a fé verdadeira não está presa a tradições humanas, mas à revelação do Espírito. O impacto espiritual da crucificação é contínuo, eterno, vivo. Até hoje, milhões se dobram diante da cruz, não porque foram convencidos por argumentos, mas porque, como aquele centurião, foram tocados pelo amor inexplicável de Jesus. A cruz é um divisor de águas. Para o centurião, significou o início de uma nova vida, de um coração antes dominado pela violência, agora rendido à compaixão. E se Deus pôde transformar um executor romano em um adorador silencioso, então não há limites para o que ele pode fazer em qualquer vida, em qualquer lugar, a qualquer momento. O testemunho daquele soldado é a prova de que a crucificação de Jesus não foi apenas um evento isolado na história, mas uma intervenção do céu na terra. O Filho de Deus não foi vencido pelo império, ele venceu o pecado e alcançou o coração do improvável. A fé cristã nasceu em solo manchado de sangue, mas regado por graça. O impacto espiritual da crucificação é, portanto, uma convocação. Deus continua chamando. Através da cruz, ele convida pecadores a se tornarem filhos, soldados a se tornarem servos, céticos a se tornarem crentes. Aquele centurião foi o primeiro de muitos. Sua história é um lembrete poderoso de que a salvação é oferecida a todos, sem exceção. A confissão do centurião selou mais do que a cena do Calvário. Selou uma realidade eterna. Jesus é o Filho de Deus. Esse reconhecimento tem o poder de mudar o curso de uma alma. E foi assim, aos pés da cruz, que um gentil encontrou redenção. Ali não começou uma religião, mas uma revolução espiritual que jamais seria detida. A fé daquele homem não se apagou com o fim do dia, nem com o sepultamento de Jesus. Ela permaneceu como uma tocha acesa na escuridão, um testemunho de que até mesmo a morte de Cristo produziu vida, vida nova, vida eterna. A cruz não apenas revelou o amor de Deus, ela o entregou. E o centurião foi o primeiro a recebê-lo. O centurião romano começou como um espectador e terminou como testemunha da fé. Se até ele, envolvido diretamente na crucificação de Jesus, pôde reconhecer o Filho de Deus e ser transformado, por que você não poderia? Pare agora e reflita, o que você vai fazer com essa verdade? Vai continuar apenas assistindo ou vai deixar que ela toque seu coração? Leia Mateus 27:54 esta semana. Ore pedindo um coração sensível como o daquele soldado. E se esse vídeo falou com você, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa de fé e esperança hoje. Se até um soldado romano se rendeu à verdade da cruz, o que dizer de quem zombou dela? No próximo vídeo, você vai conhecer 15 pessoas que desprezaram Jesus publicamente e tiveram um fim assustador. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai mexer com você.